formei primeiro em pedagogia, meus pais tinham escola, cresci no ambiente educacional e depois eu trabalhei muitos anos também no Senac, coordenei projetos de novas tecnologias, na época eram novas tecnologias, né, em educação, e aí começaram a surgir, eu estava estudando Direito, comecei a estudar Direito e comecei a perceber algumas situações, professores utilizando blogs, na época se utilizava muito webquest, então algumas situações em que eu comecei a observar as questões jurídicas inseridas à utilização dessas tecnologias. E aí surgiu esse lado da educação digital. Depois surgiu aquele projeto de um laptop por criança, né, um computador por criança, e também a gente defendia muito a questão de entregar um equipamento na mão de uma criança, mas ele tem que ser completo. Não é só ensinar a utilizar aquele equipamento, mas ensinar de forma abrangente, ou seja, os riscos inerentes ao uso daquela tecnologia. Por que desse trabalho, né? Porque a tecnologia é maravilhosa e sempre que eu participo de debates ou mesmo palestras, eu sempre deixo muito claro que eu adoro tecnologia. Faço uso, incentivo, mas a gente tem que pensar no lado preventivo. E o preventivo engloba tanto o risco técnico, que é o risco de uma invasão, o risco de um vírus, como o risco comportamental. Então, tanto os jovens quanto os adultos podem ser vítimas, como podem ser infratores, até mesmo por um eventual desconhecimento. Eu acho que começou a surgir assim, uma preocupação, porque a mídia ajuda. A mídia traz algumas ocorrências, agora recente aí a questão da Momo, tivemos aí no passado a baleia azul. Então, se a mídia não se movimenta para levar isso para a comunidade, os pais não se alertam. Isso é preocupante, né? Porque a tecnologia está aí, antigamente os pais deixavam os filhos de frente para uma televisão e tudo bem, está quietinho em casa, mas hoje ele está numa televisão, pode até ser uma televisão, mas as tecnologias promovem uma interatividade. Então, mesmo dentro de casa, ele se comunica com pessoas de fora. Eu sempre defendo que educação digital não é só educar para o uso da tecnologia, mas educar em relação às responsabilidades. E se a gente fizer, eu digo até agora com a questão da BNCC, que traz a questão de habilidades e competências, envolve o todo. Então, desde você saber se posicionar, fazer uma crítica, se comunicar, né? Então, todas as habilidades e competências necessárias para que, ao se deparar com uma situação de risco, por exemplo, a criança, o jovem ou mesmo o adulto saiba que decisão tomar. Porque a decisão final é nossa, né? A verdade é essa. E eu sou da premissa que não adianta dizer pode ou não pode. O não pode é muito desafiador. Por que não pode, né? Então a gente tem que ensinar, olha, quais são os riscos, o menor responde sim, não existe, né? Aliás, existe aquela, o entendimento, na verdade, errado, de que o menor não responde por nada, né? Ah, eu sou menor, não acontece nada. E tudo que é considerado como crime para o adulto chama-se ato infracional se praticado pelo menor de 18 anos. Hoje eu acho que a gente teve um avanço porque nós já temos leis que abordam especificamente a questão do bullying, né? Bullying e cyberbullying. Até então, até 2015, nós não tínhamos no âmbito jurídico, no ordenamento jurídico, algo específico. Essa discussão existia no âmbito educacional, psicológico, na área médica, mas não no âmbito jurídico. Então, a Lei 13.185 de 2015, ela traz o dever das instituições de ensino em trabalhar, implementar projetos, não só de prevenção, mas de combate ao bullying e cyberbullying. E nós tivemos este ano, agora 2018, a Lei 13.663, se eu não me engano, que ela altera a LDB. Então, ela traz também, ela reforça essa questão de que as escolas têm o dever de implementar projetos de combate à violência como um todo, e inclusive a questão do bullying e cyberbullying. Uma outra questão é que é muito importante trabalhar isso em sala de aula, e às vezes as escolas têm que levar esse conhecimento para os pais também, né? Porque eu sou mãe, então eu tenho um filho de 8 anos, sei bem como é o desafio de lidar com as tecnologias, o medo também da questão de bullying dentro da escola, mas a gente também não pode achar que tudo é bullying e ao mesmo tempo também não pode negligenciar. Então, esse limite é muito tênue, né? E como trabalhar isso? Por isso que eu defendo também muito a questão que devemos ter um planejamento. As escolas precisam se planejar, os professores precisam estar preparados.
Então, a capacitação dos docentes, a capacitação do profissional é muito importante, porque o professor também pode ser vítima, e o professor também pode cometer alguns pecadinhos digitais sem querer, né? Então, e a lei, ela não nos exime de responsabilidade por falta de conhecimento. Existe até no Código Penal, artigo 21, então é específico, um artigo que fala especificamente sobre essa questão de que eu não posso alegar desconhecimento da lei. Né, a lei de introdução também ao Código Civil, então é muito importante. Então, casos, às vezes, que a gente que nos deparamos na internet, onde, por exemplo, eu posso achar que é uma brincadeira, alguém querendo se matar. E teve caso real em relação a isso, né? Então, o jovem queria se matar, queria um fórum, pediu ajuda, mas ele não pediu ajuda para não se matar, em como se matar. Então, todo mundo que contribui para isso, né? E mesmo que não saiba, existe aí o artigo 122 do Código Penal, instigar ao suicídio é crime. Então, à medida que eu contribuo e isso realmente se efetua, isso realmente acontece, se consuma, seria a palavra correta, a gente tem uma parcela de culpa, a gente tem uma parcela de responsabilidade. Então é muito importante levar, até porque as crianças e os jovens não têm o entendimento de que a internet é uma terra sem lei. Né? Então existe muito essa questão, o mundo digital, eu não falo mundo, eu costumo usar a palavra ambiente. Ambiente digital, ambiente físico, por quê? As consequências são bem reais e a legislação, ela abarca a nossa conduta, independente do meio, né? Então, causa e efeito. Se você cometer os crimes de calúnia, injúria, difamação, ameaça, você vai responder por isso. Então, é muito importante também ter a ideia de que eu não posso, em nome da liberdade de expressão, extrapolar o meu direito, invadir o direito do próximo. Então, vejo que são vários temas, vários tópicos, a questão de segurança, né? Então, ter uma senha forte, saber que uma senha eu uso pessoal, que eu não posso compartilhar nem por prova de amor, nem por prova de amizade, né? Porque ali as pessoas depois, em algum momento, pode ter um desentendimento e alguém utilizar de forma indevida aquela sua senha, até porque, ainda que não seja por uma vingança ou por uma intenção de prejudicar o outro, às vezes ele usa, a outra pessoa faz uso indevido, ainda que por desconhecimento, mas o primeiro suspeito é quem? Se aquela ação se configurar um ato ilícito, por exemplo, a testemunha máquina disse que quem acessou o sistema foi você. Então é muito importante esse pensamento preventivo. Uma outra situação que é preciso abordar é a questão do nudes, né? Então eu, pela minha prática e o que eu tenho presenciado, o que eu tenho percebido, é que a diferença entre a ocorrência de nudes entre os jovens e os adultos é a intenção. Então, normalmente entre os jovens, a menina se tira foto, a menina se filma, a menina manda para o namoradinho ou para o paquera, ou ela pode até ser por decorrência de uma ilusão, enfim, não importa, a gente não entra nesse mérito. O fato é, a menina mandou a imagem e o menino, por querer se vangloriar e mostrar para todos os amiguinhos que ele recebeu essa foto, ele mostra, ele encaminha, ele dissemina. Né? Enquanto os adultos normalmente é por vingança. Então o casal se separou, se filmaram juntos, ou um filmou o outro e aí dissemina essas imagens. Né? O que é importante ressaltar é que quando se trata de menor, né, fotos íntimas relacionadas a menores de 18 anos, é pornografia infantil. Então é crime. Aí algumas pessoas perguntam, alguns jovens me questionam, mas professora, então, mas eu sou menor também, eu mandei, então não é crime? Muda a palavra, não se caracteriza crime, mas é ato infracional. Então existe sim uma responsabilização, o menor é encaminhado para a vara da infância e da juventude, pode sofrer medidas socioeducativas, mas o fato é saber trabalhar também valores, né? Se colocar no lugar do próximo, porque eu vou prejudicar, o que pode acontecer, se fosse com minha irmã, se fosse minha mãe, quem seja, né? Seja quem for, a gente tem que pensar sempre no próximo também. E é muito importante também, eu acho que aqui a gente deixar claro e lembrar, eu sou professora, sou professor, recebi a foto, nudes de um aluno, o que eu faço? Gente, por favor, não repasse, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que produzir, disseminar, armazenar, então é crime. O que eu vou fazer? Informa a escola deve chamar os pais, avisar dessa ocorrência, mostrar e depois essa imagem tem que ser apagada, porque a própria lei diz
armazenar. Mas assim, uma outra questão então seriam os grupos de WhatsApp, né? Então a participação de professores, principalmente quando se fala em menores de 18 anos, eu tenho grupos de mães, de pais, aí você tem uma mãe que está lá naquele grupo e de repente ela é professora. E uma mãe fala mal da professora, ou fala mal de alguma situação ali específica e aquela professora sente na pele e aí ela começa a responder. Isso vira uma bola de neve, né? E tudo vale como prova, isso vai parar no judiciário e aí depois é bem complicado de resolver. Então eu vou repetir a palavrinha que eu sempre uso, que é a prevenção. Pensar preventivamente faz toda a diferença.